Ok, gravando. Tudo bem, pessoal? Vamos começar então, né? Então, só para a gente recapitular rapidinho. Então, essa primeira parte aqui do Canvas, nós vimos como criar esses valores aqui através dos nossos personas, nossos clientes, né? Através do relacionamento com os clientes e os canais. Quando a gente cria essa parte direita do Canvas, nós temos a possibilidade de fazer essas receitas, né? Então, nós vimos também que tipo de modelo de receita nós podemos usar, né? Então, a gente viu vários tipos de modelos de receitas. E também, esse outro lado é o lado mais da produção, tá? Então, que tipo de atividades principais, os recursos principais e as parcerias nós vamos usar para criar esse valor. E como aqui nós estamos usando recursos, atividades, pessoas, nós temos o custo disso, né? Então, o custo disso é que menos a receita menos o custo, vai ser o lucro que nós vamos ter na empresa, visando sempre uma empresa lucrativa, né? Então, o valor que nós estamos entregando para o cliente, ele tem que sempre ser menor do que o valor de produção desse, desse valor que nós estamos entregando para o cliente. Então, a receita menos os custos é o nosso lucro, tá? É assim que funciona dentro desse Canvas. Por que a gente está usando o Canvas, né? Nós vamos falar sobre plano de negócio numa das próximas aulas. A diferença entre o Canvas, que é o modelo de negócio, e o plano de negócio, é que primeiro nós temos que fazer o modelo de negócio funcionar. Não adianta a gente entrar direto no plano. O plano de negócio já é uma coisa mais detalhada, mais, vamos assim dizer, mais parada, né? Ela não tem essa mobilidade que o Canvas tem. É por isso que nós estudamos bastante primeiro na criação de valor e depois nós transportamos isso para o nosso plano de negócios, tá? Então a gente vai explicar depois que a gente entender direitinho o que significa esse modelo, para depois a gente entrar no plano de negócio. Eu não sei se em alguns vídeos aqui que eu coloquei, né, já tem alguma coisa falando sobre isso aqui no Real 9. Talvez eu deva ter falado alguma coisa já a respeito disso, da diferença entre modelo de negócio e o plano de negócios, tá? Então, quando a gente já elaborou esse modelo de negócio através do Canvas, nós vamos estar partindo. Na verdade, quando nós estamos elaborando o nosso modelo de negócios, nós temos esse modelo aqui, chamado modelo de desenvolvimento de clientes, tá? O que é esse modelo de desenvolvimento de clientes? Ele é um modelo diferente daquilo que as empresas faziam até então, até agora, que geralmente as pessoas que estão trabalhando mais na parte técnica, reparam que primeiro a gente faz o produto, né? E depois que a gente fez o produto, a gente tenta vender esse produto para o cliente final, sem descobrir qual que é a necessidade do cliente, né? Vou dar um exemplo aqui. Como é que vocês acham que, se eu fosse abrir uma padaria, como é que eu faria um início de uma padaria? Vocês podem abrir o microfone e falar como é que vocês abririam uma padaria aí, fazendo um favor. Primeiro, primeiro teria que saber quais são
os moradores, as pessoas que estão em volta, né? Se é mais criança, eu ia fazer uma pesquisa de mercado, né? Para ver se tinha mais criança, tinha mais idoso, tinha mais pessoas mais fitness. E em cima disso, tudo, sobre essa pesquisa, aí sim eu ia procurar ver qual o produto que eu ia vender nessa padaria, né? Bom, mais criança, aí de repente uns docinhos na padaria, um pão doce para o idoso, né? Leite, produtos fitness, se tivesse muita academia próxima. Enfim, eu ia direcionar, fazer, não com muito produto, mas para teste, né? Para início, né? Seria isso. Isso é minha ideia, Joel. Não sei se eu estou certa. Bacana, bacana, muito bom. Mas alguém tem alguma outra ideia? Ninguém nunca pensou, né, em criar uma padaria? Eu concordo com a Cláudia, Uhum, mas sempre quando a gente fala padaria, vamos abrir uma padaria, a mente da gente, ela já cria a, a, os obstáculos, os falsos desafios, ela já fala para você, pão e aquilo de sempre, né? uhum. Então, muito bacana ver que tem gente que pensa fora da casinha, porque no primeiro instante eu te responderia o básico que todo mundo faz. É verdade. Interessante que quando a gente pensa em alguma coisa, né, para a gente ofertar, a primeira coisa que eu acho que as pessoas pensariam em padaria é onde é que eu vou ter essa padaria? E aí vai lá, já aluga o lugar. Oi, Letícia, pode falar. É, a minha família ela trabalha com ramo de padaria, né? E a Ah, gente começou porque a gente vende coisas que na cidade não tinha. Então, assim, eu sou do interior de São Paulo e minha família é mineira. uhum. Então, a gente coloca coisa diferente que o povo daqui ama e que ninguém, assim, sabe fazer igual. Então, eu acredito que buscar no ramo de uma como eu vou dizer, num ramo diferente, talvez atraia muitas pessoas. Muitas, né? Ó, que bacana, hein? Que legal. Você, ainda bem que você trabalha nesse ramo. O que que vocês fazem de Falou certo. diferente? É legal. O que que vocês oferecem de diferente? O tradicional, o pão de queijo mineiro. A Ah, gente é meio que uma gama aqui. olha só. Deve dominar aí, hein? Porque o pão de queijo mineiro mesmo, olha, não tem igual, né? Nossa, o povo gosta demais. Tirando que não tem só pão de queijo mineiro, né? O povo procura muita coisa diferente. Coisa que aqui no interior de São Paulo, às vezes, a gente não tá acostumado a ver. É verdade. Engraçado. Ô Joel, essa semana eu fui numa padaria, eu não estou fazendo propaganda merchan, não, tá, Joel? Não estou fazendo merchan, não, mas eu amo padaria, eu amo padaria. E essa semana eu descobri uma padaria, não sei se todo mundo conhece, o Glutão, Gourmet Glutão. Então, lá eles usam pães com fermentação natural. E eu gostei muito do pão de lá, sabe? Enfim, é uma padaria. Eu acho que eles fizeram uma parceria com a UFA, com alunos da UFA, que eles têm café lá, também café especial. Então, eu acho que eles não investiram muito na estrutura, porém a qualidade e o local é muito chique, muito legal, tá? Chique como de mineiro, eu sou carioca, tá? Por isso que eu falei dessa padaria no local e fitness diferenciado, porque mesmo sendo interior do Rio de Janeiro, sempre tem uma padaria com pãozinho doce, né? Lá pão de queijo não existe lá, aquele pão de queijo de lá não tem nada a ver com aqui de mineiro, né? Porque eu, carioca, não aprendi ainda. Todo mundo fala que eu tenho um jeitinho mineiro lá no Rio de Janeiro, mas você só aprende, consegue receber esse título depois que você aprende a fazer pão de queijo. E eu não aprendi ainda. Bacana. Mas essa padaria Glutão em Lavras, não, né? Não conheço.
Em Lavras, sim, é perto do, assim, na perimetral, naquela rua que tem, que só o Pitangui e a outra que segue reto, sai numa pracinha ali no centro. Ali não é Uma o... pracinha pequena, ali perto do centro. Perto do Maná, mais para baixo. Glutão tem no Instagram, tá, gente? Glutão _ gourmet. Muito gostoso. Pão com gorgonzola e pão com... Eu comprei com gorgonzola e o outro foi com provolone com salaminho. Vale a pena, tá, gente? É muito gostoso, vale a pena. Um dá para 2 pessoas, é R$ 10, mas dá para dividir para 2. Fica super alimentado. Ó, vocês já tomaram café da manhã, galera? Acho que nós estamos desenvolvendo esse tema porque está todo mundo com fome, hein? Bom, vamos lá. Que interessante, né? Na verdade, o modo tradicional de a gente fazer negócios, a gente primeiro estaria verificando o local, né? A gente já alugaria o local. Uma vez alugado o local, a gente compraria os maquinários. Depois de comprar os maquinários, a gente faria os pães, né? Colocava lá no balcão, levantava a porta da padaria e a gente ia ver se aquilo que nós gastamos aí, sei lá, R$ 100.000, R$ 200.000 para fazer, vai dar certo ou não, né? Então, se a gente fosse fazendo do modo natural, seria dessa forma, né? Ou seja, esse seria o modelo que a gente chama de modelo de produção, né? Ou modelo de cascata. A gente pega o local, depois contrata o padeiro, depois compra o material, compra os maquinários e tal, faz o pão e tenta vender. E acontece que pode acontecer de ninguém ir lá comprar. Por quê? Porque já existem vários outros pães. Então, esse modelo de desenvolvimento de cliente, ele faz o contrário, é o que nós estamos fazendo primeiro. Nós estamos levantando primeiro qual é a necessidade do cliente, qual é a dor do cliente. É igual a Letícia falou, né? A Letícia já está vendendo já um produto já altamente aceito já no mercado, então já é um outro nível já, né? Mas a gente precisa aprender e descobrir o que os nossos clientes estão querendo. É igual essa padaria Glutão está fazendo de diferente, né? E tentar buscar, né, quais são as dores dos meus clientes, o que eles querem, e a gente descobrir bastante aqui. Por isso que as entrevistas são muito importantes, porque ele vai fazer com que a gente descubra o nosso cliente, né? Quem são esses personas, para quem que eu vou vender, o que eles estão sentindo de necessidade, de falta ainda, né? E você vai fazer um projeto piloto dessa nossa ideia e validá-lo lá no mercado. É ir ao mercado para validar se é isso que eu estou pensando realmente tem a ver ou não. Se as pessoas vão comprar ou não essa ideia. É isso que nós temos que fazer. E enquanto nós não descobrimos o nosso cliente, não validamos o nosso cliente através de um protótipo, através de algo pequeno aqui, né, nós não vamos sair dessa primeira fase, né, que é a descoberta e a validação. Enquanto a gente ainda tiver descobrindo e validando, nós vamos fazendo essas pivotagens. O que significa essas pivotagens? Significa eu vou mudar. O que eu preciso fazer para adaptar a minha proposta de valor para as necessidades dos clientes, as dores dos clientes. Então, aqui eu faço o MVP. O que significa MVP? O Minimum Value Product. É o produto de valor mínimo, que é o protótipo do que eu vou oferecer para
os nossos clientes, né? E eu faço um protótipo pequeno. Por que eu vou fazer um protótipo? Porque fazendo um protótipo, eu consigo errar rápido, tá? Esse é o grande X da questão durante essas primeiras 2 fases aqui desse modelo, né? A gente precisa errar rápido e aprender rápido e pivotar rápido, né? Porque se a gente continuar a fazer se fosse no modelo de produção, se a gente fosse seguir o modelo de produção até o final, nós só iríamos verificar se o nosso produto está de acordo ou não com o cliente quando a gente chegar lá no final da linha já, né? E aí, chegando no final da linha, tudo que a gente gastou aqui não pode não ter sido, vamos assim dizer, pode não ter sido de acordo com o que o cliente quer, né? E aí a gente já gastou um dinheirão já em cima dessas de tudo que a gente já desenvolveu. E se não vender nada, não adianta nada. Esses dias atrás a gente estava conversando com o dono da VidaVeg. Vocês já ouviram falar nessa empresa? É uma empresa aqui de Lavras, que foi o Anderson, que foi um aluno de administração que criou essa empresa, e essa empresa foi investida recentemente através de um fundo de investimento de mais ou menos aí uns 18 milhões de reais. Eles foram investidos. Vocês já conhecem essa VidaVeg? Ele é o filho do Alessandro Rios, né? Não sei se é o filho do Alessandro. Alessandro Verde lá Campo. Vendeu a será? Verde Campo e criou a Vida Veg, sim. Deixa eu ver. Não, ele não é filho, não. Ele é lá de São Paulo, na verdade. O pessoal da Verde Campo, quando vendeu a Verde Campo, eles entraram com essa empresa também. Eu acredito que sejam sócios ou que tenham alguma participação nesse sentido, então. Deixa eu ver. Ele é lá de São Paulo e ele começou pequenininho. Ele foi estudante nosso aqui. Ele aqui, ó. Ele aqui, ó, Anderson. Novinho, 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 né? Super concentrado, focado, né? Tá sempre aí, né? Ele conseguiu algo sensacional. Ele aqui, ó. Acho que não é filho da Verde Campo, não. Ele contratou bastante gente lá da Verde Campo, mas ele não é, acho que não tem nada a ver, não. Ele trabalhou lá na AgroSéries, né? Então é bem bacana. Por que eu estou falando dele? Porque qual que foi a ideia dele, né? A ideia dele foi o seguinte: ele na verdade ele tinha um ideal, falando, eu vejo aí as pessoas tentando levar uma vida mais saudável, uma vida vegetariana, uma vida vegana mais saudável, que não agride tanto o meio ambiente em termos de maus tratos contra os animais e tal. Mas eu não consigo encontrar produtos, né? E produtos que fazem esse estilo vegano de vida, né? Ou então ele falou o seguinte: como é que eu faço para
influenciar mais pessoas a terem um estilo de vida mais saudável e menos agressivo para o meio ambiente. E ele chegou à conclusão que se ele fosse ficar fazendo, como é que fala? Se ele fosse para as portas das empresas ou parasse as ruas e tal, para fazer protestos, ele seria apenas uma pessoa que iria influenciar 10, 20 pessoas no máximo. E ele falou: e se eu fizesse uma empresa que fabricasse produtos que não agrediam os animais e pudesse trazer também saúde às pessoas? E foi nessa visão dele, nesse valor dele, que ele falou: eu vou entregar um produto que não agride o meio ambiente, seja muito mais saudável e saboroso para o cliente, que ele inventou, que ele criou essa empresa chamada Vida Veg. E ele começou a fazer vários testes e testes e testes para verificar se esse conceito dele, se esse valor dele está correto ou não. Então, ele disse que ele teve que comprar aí coco ralado, aquele coco já maduro, né, seco, raspando o coco por dentro, fazendo leite desse coco, fazendo o iogurte dele, né, e ele contou, né, que ele alugou um laticínio já bem quase falindo aí, no interior aqui, indo para o Poço Bonito e tal, né, e foi assim que ele foi criando estes produtos que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Né? Então, ele foi fazendo isso, e foi fazendo isso de forma pequena. Esse é o grande lance. Até você descobrir qual é realmente a necessidade do cliente e você ofertar valor para esse cliente, que esse cliente fala: caramba, é exatamente isso que eu estou procurando. Você vai ficar rodando nessas duas fases aqui, né, desse modelo, até você descobrir e validar o seu cliente. Tá? Então, enquanto você não descobrir e validar o seu cliente, você não vai sair dessas duas fases. E essas duas fases aqui, que é a fase chamada startups. O que é uma startup, então? Startup é o momento em que você ainda está descobrindo e validando o seu cliente. Esses dois momentos aqui é o momento da startup. Porque você não vai fazer nada grande gastando muito dinheiro até que você descubra e valide o seu cliente. Tá? Então, como o Anderson fez aqui na Vida Veg, né, até que ele descobriu o que os seus clientes estavam querendo, ele não fez nada grande, ele continuava pequenininho, né, e foi validando, até o momento em que ele chegou à conclusão que as pessoas que tinham contato com os produtos da Vida Veg realmente gostaram muito desses produtos aqui. Porque ele falou: puxa, eu descobri aquilo que... ele falando dos clientes dele. Os clientes dele chegavam para ele e falavam: olha, eu descobri os produtos que eu estava procurando, de altíssima qualidade, um sabor sensacional, mas eu tentava descobrir, mas não achava, né? Porque, por exemplo, o verde campo não é a base só de vegetais, né? Tem origem animal também. Então, nesse caso aqui, 100% dos produtos dele são produtos que ele chama de plant-based, ou seja, baseado nas plantas. Pode falar, Cláudia.
O que é interessante com ele, que ele utilizou, por exemplo, os produtos dele, você pode perceber bolinho de chuva, pão de queijo, doce de leite. Ele se pontuou por, eu não sei, ele deve ser mineiro, né? Mineiro. E ele pode trazer esses produtos para qualquer lugar do Brasil. Porque, por exemplo, lá no sul do Brasil, lá para lá de Florianópolis, Rio Grande do Sul, eles gostam muito de pão de queijo. Eu sei que meu marido é de lá, pão de queijo, de leite, né? E existe muitas pessoas veganas lá, né? Do lado aqui de Minas Gerais também, tem Monte Verde, tem muita gente vegana por lado de lá. É lógico que ele vai atingir só um tipo de cliente, né? Que é um cliente mais potencial financeiro, porque esses produtos não são baratos, né? É um nível melhor, né? Até pelas fotografias, enfim. Tem muita gente que nem sabe o que é vegano, né? Uhum. Enfim, ele se arriscou, né? E é muito legal. Eu nem conhecia, eu vou até entrar no site dele para ver se os produtos, tentar encomendar alguma coisa, se ele entrega aqui, como é que é feito isso, que eu gostei muito. Acho que vende no Rex, viu? É só dar uma olhadinha lá que deve vender lá. Mas é bem bacana, porque ele pegou uma necessidade, né? Na verdade, aí depois a gente estava conversando sobre isso e nós perguntamos quais são os seus clientes agora. Os clientes dele agora não é mais só veganos ou vegetarianos, são clientes que querem saúde, né? Então, são pessoas que têm esse ideal de manter uma boa saúde e que comem carne, faz as coisas normais, mas querem também ter a opção de ter um produto de melhor qualidade, né, para eles. Então, é interessante que hoje, como ele foi investido, o mercado dele, ele deixou de fazer apenas esse mercado vegano ou vegetariano para partir para um mercado de sabor e saúde. Então, hoje, o lema dele é entregar sabor e saúde da melhor forma possível. Então, faz o iogurte grego, faz aqui os queijos, queijo de mussarela, panetone, né? Enfim, tem até hambúrguer também, eu acho, né? Deixa eu só verificar aqui. Então, ele está indo mais para esse lado dos lácteos veganos, como também a parte da proteína vegana também, né? Que são as carnes. Ele estava falando que quando as pessoas experimentam, falando, não é possível que isso aqui é cheeseburger, isso. Ele está fazendo os hambúrgueres veganos também, né? Não é possível que esse Eu seu produto. comprei, Joel, desculpe me atrapalhar, mas eu nem sabia. Eu comprei esse aí, ó, Vida Viga, almôndegas. Ah, Almôndegas. Eu comprei no Rex. Agora que eu estou olhando a embalagem, eu lembrei. Ele já está vendendo em supermercado. Eu vou e aí? experimentar. Agora que eu lembrei, é tanta coisa, porque eu não sou vegana, porém Aham. eu aprecio os alimentos veganos. Inclusive, eu tive em São Tomé das Letras, eu comi hambúrguer de beterraba. Olha só, É, muito legal, né? E o legal. custo é mais barato, realmente. Você investir, você usa legumes, e é mais barato que a carne, né? Aham. Porém, acaba sendo quase o mesmo preço da carne. Por causa da manipulação e tudo, às vezes a pessoa tem que terceirizar, enfim, é isso aí. É verdade, é verdade. E a ideia dele é que cada vez mais esses tipos de produto fiquem com os preços menores, porque aumenta a quantidade, né? Aumenta a escala, o preço também vai diminuindo. Então é isso que ele estava falando, né? Mas eu estou mostrando isso, não fazendo propaganda, mas eu estou fazendo isso para mostrar para vocês o que significa esses dois primeiras etapas, né? Então, até você descobrir o seu cliente, validar o seu cliente e pivotar várias vezes,
Pivotar significa eu corrigir os meus erros, errar pequeno e corrigir rápido. Quando a gente faz isso, a gente tem muito mais sobrevida numa startup, porque numa startup a gente não tem dinheiro, né? Não tem, não dá para gastar, não dá, a gente não tem sobra para ficar investindo, né? Então a gente precisa ser muito pontual e precisa ser muito certeiro nas nossas ações. Então, essa primeira fase aqui precisa estar muito bem feita, muito bem montada. Inclusive, essa primeira fase significa rodar o meu canvas inteiro, falando quem são os meus clientes, que valor que eu vou estar entregando para os meus clientes e como eu vou fazer essas atividades principais, recursos principais e as parcerias para que eu entregue esse valor. Ou seja, eu preciso rodar o meu modelo de negócio inteirinho, tá? Então, ele, com certeza, né, ele foi fazendo as atividades, falando sobre a vida VEG, né, já que a gente está dando exemplo, ele foi verificar quais são as principais atividades que ele precisa fazer, né, ele foi buscar algumas pessoas lá da Verde Campo que estava saindo de lá, que já tinha contato com outros fornecedores ou outros mercados, né? Ele foi fazer prospecção com vários mercados diferentes, mercado comprador, né, no caso. Então, ele teve que fazer várias parcerias aqui de fornecimento de produtos, né? Então, ele teve que montar o canvas inteiro como uma ideia, como um protótipo primeiro, e rodar o canvas para ver se realmente esse canvas funciona, né? E uma vez que ele detectou que esse canvas funcionou, ou seja, as pessoas compraram o produto deles, as pessoas estão felizes, as pessoas estão falando, e diz o Anderson que os clientes deles são pessoas extremamente fiéis. Comprou uma vez, é como se fosse aquela marca da Apple, né? As pessoas são extremamente fiéis ao produto, então compra uma vez, compra de novo e compra de novo, então acaba tendo esse relacionamento de fidelidade com o cliente, e ele verificou então que o modelo de negócio estava correto, que o valor que ele estava entregando estava correto. Foi a partir desse momento que ele fez o plano de negócio e foi buscar investimento agora para crescer a escala. Então, é esse momento aqui em que você está ainda na fase do startup, verificando se a sua descoberta e validade do cliente está correto, através do modelo de negócio completo, fazendo todas as coisas pequenininhas ainda. Mas quando ele faz essas coisas pequenas, ele consegue descobrir se aquilo que ele está fazendo está de acordo ou não com o mercado. É por isso que essa primeira fase, ele fala o encaixe entre o produto e o mercado. Eu preciso verificar se esse meu produto que eu estou oferecendo tem um perfeito encaixe com o mercado, tá? Então, deve ter acontecido isso também com a padaria da Letícia, né? Em que você tem esse produto e mercado bem encaixado primeiro, e quando você tem esse ajuste, esse encaixe do produto do mercado, aí você consegue dizer, opa, maravilha, eu tô conseguindo fazer com que o que eu estou oferecendo e as pessoas que estão comprando tenham um bom ajuste de produto-mercado. É a partir desse momento que eu vou crescer a escala. Por quê? Porque a probabilidade desse negócio dar errado é bem menor do que eu não fazer esses testes primeiro. Vocês concordam comigo?
porque eu já fiz essa primeira parte aqui várias vezes. Eu já pivotei, eu já descobri, eu já validei. Só então é que eu vou captar recursos agora para crescer essa escala. E aí, crescendo essa escala, eu vou usar o dinheiro agora para gerar demanda. Aí sim eu vou fazer muita propaganda. O Anderson está fazendo agora. Ele está gerando muita propaganda, fazendo essas fotos bonitas, entrando em contato com os mercados, entrando em contato com as grandes redes de supermercado, tal, né? E ele está fazendo muita propaganda agora para fazer com que o produto dele seja conhecido no mercado, né? E ele falou que praticamente nesse nicho que ele está, de produtos saudáveis com sabor, praticamente tudo que ele produz, ele vende, né? Então, estão entrando agora novos concorrentes, concorrentes de peso, né, nessas outras grandes empresas aí que estão de olho nesse nicho de mercado também. Perdigão, Sadia, eles estão entrando também nesse ramo de veganos, mas como ele tem o ideal, né, não apenas de ganhar dinheiro, mas sim de trazer melhorias, né, para um desenvolvimento sustentável, que não agride o ambiente, que não maltrata os animais, etc. Então, as pessoas não estão comprando apenas pelo produto em si, mas sim pelo ideal que ele está, vamos assim dizer, pela ideal que está por trás do negócio dele, que está sustentando o negócio dele. E ele me disse ele disse, né, nessa essa palestra que a gente estava ouvindo, que é muito interessante que hoje ele consegue crescer essas escalas. Ele consegue fazer com que haja um crescimento muito grande nessa ideia dele, porque ele fez essa primeira fase aqui. Ele montou o MVP dele, fez o MVP, validou o MVP e agora está nessa fase de crescimento de escala, tá? Em que ele vai fazer propaganda e depois ele vai estruturar o negócio. Então, vocês percebem que depois que você vai validar, depois que você validar o seu negócio, é que você vai crescê-lo depois. Então, você vai fazer a propaganda somente depois que você validar. Você vai estruturar o seu negócio, ou seja, você vai contratar mais pessoas, vai fazer com que o departamento de marketing fique maior, melhor, as plantas de produções vão ficar maiores, somente depois que você passar dessa fase aqui do startup. E aí vem a pergunta do Glauber. Como é que eu sei quando uma empresa ele passa dessa fase do startup e ele cruza esse abismo? Primeiro eu tenho que explicar o que significa esse abismo. Esse abismo é o seguinte: o abismo acontece quando você tenta entrar no mercado, mas o mercado principal está aqui, ó, nesses 34% do mercado, que se chama Early Majority, ou seja, o mercado principal, né? Os pragmáticos. Então, esse início de mercado, os inovadores, os visionários, são mais ou menos 15% aqui, 16% do mercado. Vocês estão percebendo? Que é muito pouco, né? São nichos de mercado ainda. Você vai realmente ganhar e crescer através desse mercado principal, que são os pragmáticos. Mas para você sair desse primeiro estágio e entrar nesse pragmático,
existe um abismo aqui em que a maioria das empresas caem nesse abismo e não levantam mais, né? Não levantam porque esse abismo realmente é muito grande. Como é que eu sei, então, que uma empresa saiu desse abismo e está alcançando aqui esse mercado principal dos pragmáticos? Primeiro, a empresa não vai mais existir, viu, Glauber? Então, como é que eu sei? A empresa não vai mais existir ou vai ser uma empresa pequenininha que não tem, vamos assim dizer, expressão nenhuma no mercado, né? Então, são empresas que, vamos assim dizer, que não ganham escala, né? São empresas assim que você fala, puxa, eu não conheço, né? Você conhece essa empresa X? Não, não conheço. Por exemplo, ainda não sei se o VidaVeg passou aqui, né? Ele está tentando passar esse abismo, porque ele está tentando ganhar mercado agora, ele está tentando entrar nesse mercado pragmático. A partir, até então, o que está acontecendo? Ele foi muito bem nesses mercados inovadores e visionários, porque as pessoas veganas, as pessoas que querem sabor e saúde estão comprando, mas ele precisa ainda passar esse abismo aqui para conseguir distribuir o produto dele no Brasil inteiro, por exemplo, e ser conhecido, né? Então ele ainda não entrou nesse mercado, tá? Ele está cruzando o abismo agora, nesse momento, né? Então, só para vocês verem como é difícil você cruzar esse abismo. Você deixar de ser essa empresa startup pequenininha e conseguir cruzar esse abismo para entrar nesse mercado gigantesco aqui é muito difícil, né? É muito difícil. Vocês podem falar assim, mas e uma empresa local, né, que já estabeleceu bem numa cidade, né? E uma empresa, por exemplo, eu vou dar um exemplo, e o supermercado Rex aqui, né? Ele cruzou o abismo? Eu posso dizer que localmente sim, né? Ele saiu do estágio de uma vendinha local para ser um supermercado aí muito forte dentro de uma cidade. Mas se ele for comparar, por exemplo, hoje estão falando aí que vai entrar o Atacadão aqui em Lavras também, né? O Carrefour, por exemplo. Né? Se você for entrar para esse lado, de repente uma empresa gigante dessas entra no mercado e de repente você pode ser varrido no mercado de uma hora para outra. Pode falar, Cláudia. Esse abismo que você estava falando aqui, que você está explicando, por Uhum. exemplo, o Rex, eu considero que ele entrou no abismo, eu não sei se eu estou certa, tá? Eu me corrijo, por favor. Se ele caiu no abismo quando teve a concorrência, entrou outros supermercados na cidade. Uhum. No caso, você falou sobre local. E eu percebi que o Rex caiu um pouco depois que começou a ter o BH, os outros supermercados próximos daqui, e com produtos diferenciados, né? E aí, o que eles fizeram? Eles começaram a criar os Rex próximos bairros com os produtos relacionados só naqueles bairros. Então, por exemplo, se você quiser um produto melhor, você vai lá no shopping, que é diferenciado, para poder concorrer com esses outros supermercados. Então, eu acho que ele caiu. Eu acho, tá? Que ele caiu no abismo, sim, durante um período. Está tentando se levantar. Uhum. Essa questão, como é que a gente objetivamente fala, né? Se uma empresa passou ou está no abismo, né? A gente não consegue ter um indicador que fala, não, ele caiu, né? Ele está aqui. Mas o Rex, eu acredito que ele já passou localmente falando, né? Localmente falando. Ele teve uma boa entrada inicial,
em Lavras, ele conseguiu pegar uma boa parte aqui da cidade de Lavras, mas eu acredito que ele deve estar aqui agora já na queda do seu ciclo de vida, exatamente por causa da concorrência, quem está entrando pesado aqui. Né? Eu não sei, eu acredito que ele deve ter passado o abismo localmente, mas quando você pensa num supermercado do tamanho do Rex, que é local, né? Comparado com uma rede de supermercado nacional, aí fica difícil. Eu não sei se é por causa do abismo que ele entrou. O que significa abismo aqui? Significa que quando ele lança um produto, ou uma ideia, ou, desculpa, um valor, esse valor não foi aceito pelo mercado, né? Não foi tão aceito pelo mercado. Isso também vai depender de produto para produto. Tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu não sei se vocês participaram daquelas ondas de Pokémon Go. Eu não participei, mas acho que o pessoal mais novo deve ter participado. Glauber, você ficou caçando Pokémon por aí? Não, Glauber, não. Não? professor. Oi, Fábio. Glaubinho caçava Pokémon na UFA inteira. Então, teve gente aí que caçou Pokémon aí, teve gente que até morreu por causa do Pokémon, né? É uma coisa de doido um negócio desse. Mas, enfim, olha o que aconteceu. Né? Ele teve um crescimento viral muito rápido, vamos assim dizer. Mas e depois desse crescimento? O que aconteceu? Ele ainda continua no mercado? Não. Vocês estão percebendo? Né? Ele teve um crescimento viral rápido, né? mas a gente hoje, em termos de continuidade da empresa, ele já não existe mais. O que aconteceu? Nesse caso, sim, a gente pode dizer que ele teve um crescimento viral, mas ele não conseguiu sustentar o seu negócio e ele caiu no abismo. Ou é uma estratégia da empresa de falar o seguinte: olha, vamos lançar o Pokémon, ganhar o que der para ganhar, vamos rachar de ganhar dinheiro, depois vamos sair do mercado, que é uma estratégia, e ele fala: eu não estou nem aí com continuidade, né? Uma outra empresa um outro produto também que fez assim é o Angry Bird, né? Também foi uma febre e depois saiu do mercado. Né? Agora, quando a gente fala de uma Tencent, né, que é aquela plataforma. Qual que é a plataforma da Tencent? Deixa eu ver se eu consigo descobrir aqui. Tem uma plataforma de jogos que vocês costumam jogar bastante. Deixa eu ver. A Tencent é a dona daquela plataforma de jogos. Não tem uma plataforma de jogos que você encontra tudo quanto é jogo numa plataforma só? Pessoal que Steam? joga. Oi? Steam? Isso, Steam. Opa. É a plataforma. Isso, essa plataforma aqui. Se eu não me engano, cara, essa plataforma deve ser da Tencent, viu? Olha só. Então, interessante que essa plataforma aqui, né, ela começou a juntar diferentes jogos, fez uma plataforma em que você tem vários tipos de jogos aqui numa única plataforma e você pode fazer o download, você pode
jogar, enfim, você pode ter acesso a diversos tipos de jogos através de uma única plataforma. É sensacional o modelo de negócio deles. E vocês podem perceber que quanto mais pessoas entram oferecendo os jogos, né, mais gente entra para consumir esses jogos, tá vendo? Isso sim é uma empresa, é uma plataforma que conseguiu vencer o abismo, né? Ele começou como uma ideia, e depois essa ideia foi expandindo e pôde cruzar aquele abismo, ganhou foi viral, mas também, ao mesmo tempo, ele ganhou massa crítica de usuários que não saem mais dela, não saem mais dessa plataforma. Alguém usa essa plataforma aqui para jogar? Você usa, Fábio? Não uso, professor. O único jogo que eu jogo é os joguinhos de futebol. Ah, Eu tenho eles nos arquivos mesmo. entendi. Você usa, Glauber? Já utilizei, já utilizei. Hoje eu utilizo pouco, mas a concorrência tá forte aí, tem outros melhores, eu até digo. Ah, é? Qual que tem, só para ter uma ideia? Tem um que chama Epic. Bacana, esse Ele tá forte aí também. eu não conheço, não. Bom, a gente vai aprendendo aqui, olha que interessante. É uma plataforma também? Hoje eu nem mexo com isso mais, mas ela é interna, né? Aí você baixa, depois você baixa o jogo, ele fica salvo na plataforma. Então Certo. você não precisa. Aí você tem um atalho no seu computador, mas o peso mesmo ali tá dentro da plataforma no teu computador. Entendi. Que interessante, né? Eu estou vendo aqui. Vocês estão vendo que na internet, quando a gente lança um produto, a gente não está lançando um produto, a gente está lançando a nossa ideia. E uma vez que lançou a ideia, o outro vem, copia e faz algo melhor ainda do que era antes. Vocês reparam? É uma plataforma também, porque está cheio de jogos aqui, inclusive que tem também lá na outra plataforma também. Então, é uma coisa de louco, hein? Esse mundo de concorrência é uma coisa de louco. Então, por mais que ele tenha passado o abismo, né? A hora que você já lançou ele e os outros copiaram, você já pode cair no abismo de novo, falando: opa, eu preciso pegar esses pragmáticos aqui e eu preciso sair nessa curva. Só que o que acontece? Vou explicar essas outras curvas aqui, que é muito importante, né? Quando você lança um produto novo no mercado, é legal porque é uma inovação, mas uma inovação ele tem esse tipo aqui de visibilidade, né? Visibilidade significa expectativas, né? Expectativas. E logo que você lança um produto no mercado, as expectativas são altas e o pessoal consome bastante, né? O pessoal, os inovadores, principalmente aquelas pessoas que estão a fim de dormir lá na rua para consumir o último iPhone que foi lançado. Só que depois que você experimenta essa inovação, você percebe que, pô, esse produto não era tudo aquilo que os caras estavam anunciando. E aí tem uma queda aqui das expectativas que estavam infladas. E vocês podem perceber que justamente aqui no abismo é onde acontece
a maior desilusão aqui dos clientes, né? Ou seja, por isso que é difícil você conseguir passar esse abismo, porque ao mesmo tempo em que esse abismo tenta sair desses primeiros adotadores aqui, iniciais do produto, para o produto, o mercado principal, você tem ainda uma queda de expectativas. As pessoas falam assim, putz, não era, eu experimentei, mas não era exatamente tudo aquilo que você estava anunciando que o produto entregaria, né? Foi aí que é, é, junta esse abismo, juntamente com essa desilusão máxima dos clientes, né? E a partir do momento em que você consegue, e ainda tem mais um agravante aqui, em termos de investimento, olha o que acontece. Nessas primeiras fases aqui, você ainda está injetando capital na sua empresa. Então, em termos de capital, o que está acontecendo? Você está injetando capital, né? Você está construindo a sua empresa inicialmente falando, então você está tentando superar esse primeiro momento da sua empresa que se chama Vale da Morte. Ou seja, o que significa o Vale da Morte? Você fez um grande investimento, pegou dinheiro de tudo quanto é lugar, colocou no seu negócio, só que o seu negócio ainda não passou o abismo e ele teve uma alto pico de visibilidade, mas depois as expectativas foi lá embaixo. E ainda você não conseguiu ainda recuperar o dinheiro que você investiu. Você está no vale da morte financeiro. Olha só que loucura. Então, por isso que você começar uma empresa nova é extremamente arriscado. Vocês estão vendo agora? Então, a gente fala, empreendedorismo é bom, é legal, etc. Só que vocês estão começando a entender agora por que acontece a taxa de sobrevivência das empresas que começam o empreendimento novo é extremamente baixo. Por quê? Essas três curvas, elas explicam a razão da alta taxa de mortalidade das empresas, que você ter aqui o abismo, cruzar o abismo de sair do mercado inicial e chegar no mercado principal, uma taxa de expectativa muito alta no início, mas com uma queda acentuada logo em seguida, com a desilusão do produto, porque o produto não conseguiu entregar aquilo que você estava imaginando, né? Juntamente com esse vale da morte financeiro, que você ainda está precisando de dinheiro, está precisando de fazer o seu produto chegar no mercado, você muitas vezes ainda não tem capital para fazer esse produto chegar no mercado, porque é muito complicado você entrar no mercado, e, ao mesmo tempo, tudo isso junto faz com que haja as mortes prematuras das empresas que foram lançadas no mercado. Então, essas são as principais razões para que uma empresa, quando vocês começam a fazer uma nova empresa no mercado, tenha a morte quase que, diz aí uma taxa do Sebrae, que 50% de todas as empresas que são lançadas morrem no seu primeiro ano de vida. É por causa disso, né? Então, se você não se atentar para todas essas três situações de altíssimo risco, ou seja, o abismo, a queda da desilusão das expectativas e o vale da morte, se a gente não se atentar para isso, nós não vamos conseguir fazer a nossa empresa funcionar. Por mais que a ideia seja boa, por mais que o nosso time seja sensacional, se falhar qualquer uma delas, a empresa morre.
Vocês têm alguma colocação com relação a isso que eu estou explicando? Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Faz sentido para você, Gabriel? Faz sim, professor, com certeza. E a Uhum. gente vê muito startup, principalmente no ramo agrícola, que a gente convive mais na agropecuária, na verdade, e no momento inicial é o mais difícil, né? É difícil de dar esse salto, né? E uma coisa que é interessante a gente comentar também, professor, o trabalho com suínos, né? Uhum. Hoje em dia, você olha para o mercado, cara, é muita multinacional. Então, assim, é empresa profissional. Então, pelo menos eu tenho um espírito de empreendedor, tenho vontade de empreender na suinocultura, mas quando eu olho para os adversários, eu falo, o buraco é bem baixo, porque realmente é um grande desafio. Mas faz sentido sim, professor. Você precisa ver o que de diferente você vai estar entregando, né? É aquela proposta de valor. Você vai ter que rodar aquelas primeiras duas fases várias vezes até que você descubra realmente, olha, o meu modelo de negócio está certo, né? O meu canvas está legal. E quando você descobre isso e você consegue entrar no nível em que você tem o ajuste de produto e mercado bem feito, como aconteceu na Vida VEG, e aí você fala, opa, aí eu tenho sinal de que eu posso ir para frente. Antes disso, fica pequeno, continua pequeno, pensando grande, mas agindo pequeno, errando pouco e corrigindo rápido. Errar pouco e corrigir rápido. Fazer aquelas duas fases girar várias vezes para você conseguir ter um modelo de negócio bem implementado. Aí sim, você pode seguir em frente. Cláudia? Sim, o que acontece também, os negócios, começou o mercado, não tinha essa previsão, teria pandemia. Então, muitas empresas não estavam preparadas para essa pandemia. Então, muitos caíram no abismo e muitos caíram no leite de morte, como você falou ali. Então, eu não sei, eu acho que a gente tem que preparar o mercado para todos os imprevisíveis. Agora a gente tem que, se tiver um tsunami na empresa, se tiver uma pandemia, o que pode ser feito? E eu até coloquei meu trabalho aí foi Magazine Luiza, porque eles ficaram mais ou menos no platô um tempo, aí depois subiram, aí depois teve uma queda e eles procuraram estratégias, né? Ligar a outras empresas para poder dar o up. E uma das maiores empresas aqui no Brasil, né? A Magazine Luiza. Então, eu estou só dando esse exemplo aí. Eu não sei se estou certo, Joel. Não, bacana. Magazine Luiza, é interessante que quando começou essa questão do e-commerce, essa empresa ela já conseguiu visualizar já o potencial que o e-commerce teria, né? Enquanto que os outros ainda estavam, os seus concorrentes estavam pensando, não, eu sou um varejo, eu vou vender produto físico, através do mercado físico. Mas, ao mesmo tempo, a Magazine Luiza já foi se digitalizando, né? Ele entrou naquele movimento da digitalização, né, do seu negócio e surfou na onda, né? E quem tem visão entrou antes, né? E foi isso que aconteceu com a Magazine Luiza. É impressionante como é que o preço das ações dela saltou de alguns reais até chegar a quase R$ 100 por ação e depois fez o split de 4 para 1 e depois caiu para R$ 25 cada ação, mas a ação dele saiu de alguns centavos para R$ 100. Inclusive, eles botaram propaganda dentro da Rede Globo, né? Que todo mundo fala da Rede Globo, e eles se uniram também, pediram lá a propaganda lá na Rede Globo. Então, isso também foi um up também, né? Bacana, muito bom. Algum comentário a mais? Faz sentido isso que eu estou falando aqui para vocês? Faz sim, e eu quero reforçar, porque não ficou muito claro na minha cabeça. Os 3 pontos negativos, né, das curvas, um de cada curva, eles são simultâneos. Então, o Vale da Morte, a desilusão e o abismo, então eles estão ocorrendo ao mesmo tempo. É isso Sim, mesmo? sim. Estão ocorrendo ao mesmo tempo. Esse é
Essa é, vamos assim dizer, é a desgraça de você começar um negócio novo. Por isso que é muito arriscado. É por isso que a gente tem que tomar muito mais cuidado nessas primeiras duas fases. Por quê? Porque nessas primeiras duas fases iniciais, a gente pode gastar pouco ainda. Faz o seu modelo de negócio e valida o seu modelo de negócio, gastando pouco. Gastando pouco, você entra menos aqui nesse vale da morte. O que significa esse vale da morte aqui, né? Por que acontece esse vale? Porque, na verdade, no início de uma empresa, você só tem investimentos, você só tem gastos. Então, você vai lá, pega todo o dinheiro que você tem armazenado, poupado, e você vai investindo, 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 investindo. Existe aí já nessa nesse Hell 10 aqui, que é esse dessa semana, eu explico direitinho como é que funciona aqui, para vocês terem uma ideia, né? Existem estágios de investimento nas empresas. O que significa esses estágios de investimento? Até que desde a ideia até quando você tem o produto, o protótipo do produto, nós chamamos de fase pré-operacional. Eu explico direitinho aqui nesse vídeo que eu coloquei aqui, tá? Eu coloco aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Se eu consigo pegar alguma imagem. Deixa eu ver aqui. Aqui. Olha que interessante, né? Quando eu ainda estou criando a minha empresa, principalmente a ideia é o que nós chamamos de fase pré-operacional. Eu ainda não estou sequer vendendo o meu produto, eu ainda estou simplesmente construindo o meu produto e validando o meu produto. Nessa época pré-operacional, que são essas duas primeiras fases aqui, que eu já disse, né? Que pode, no caso aqui, está colocando a 3 meses, não, mas pode demorar vários anos, vários anos. Você faz o seu MVP, construindo, medindo e aprendendo rapidamente, fazendo os pivôs, né, a pivotagem, usando o modelo ágil, que eu já coloquei tudo aqui no campus virtual para vocês assistirem. Espera aí. Eu não... desculpa. Eu não estava compartilhando. Vocês estão vendo, né? Então, nessa primeira fase aqui, essa fase pré-operacional, é a fase em que eu vou estar criando o meu produto, criando o meu valor. Tá? Então, pode demorar entre alguns meses e vários anos. Vários anos você vai estar criando, até fazer com que esse seu modelo de negócio rode direitinho, né? Até que fazer com que esse seu modelo de negócio tenha uma validade comprovada, né? Então, você vai continuar a... Desculpa, estou com o meu celular aqui. Você vai continuar a testar e a validar o seu modelo de negócio.
Isso se chama fase pré-operacional, quando você ainda nem começou ainda a fazer o seu negócio. A partir do momento em que você começa a vender, você cai naquilo que se chama fase operacional. O que é a fase operacional? É a fase em que você já começa a vender, você já começa a entrar no mercado. As pessoas já começam a acreditar no seu produto. As pessoas já começam a falar, beleza, eu estou comprando o seu produto porque ele faz sentido para mim, ele tem muito valor para mim, né? É a fase operacional, mas até a fase pré-operacional, você só está gastando dinheiro, só gastando dinheiro, gastando dinheiro. E cada vez mais você está afundando nesse, nesse abismo, você está afundando nessa fase aqui do vale da morte financeiro. Por quê? Porque você só está injetando dinheiro, injetando dinheiro, injetando dinheiro, e não tem retorno nenhum. A partir do momento em que você começa a vender, você começa a recuperar o dinheiro que você investiu. Quanto tempo demora esse vale da morte? Depende do seu negócio. Se você conseguir investir rápido e crescer rápido, esse vale da morte vai ter uma curva rápida, descendente, mas rapidamente ele vai subir e você vai sair desse vale da morte, atingindo essa fase aqui, que é o break-even, que significa o ponto de equilíbrio de tudo aquilo que você gastou e de tudo aquilo que você já recuperou. Então, tudo aquilo que você já gastou e tudo aquilo que você já recuperou, você chega aqui no break-even, que é o 0 a 0. Oh, finalmente, eu injetei 200 mil e eu consegui recuperar 200 mil reais na minha empresa. Ou eu injetei 2 milhões de reais e eu já recuperei, consegui recuperar os meus 2 milhões de reais, né? Aí você sai do Vale da Morte. Mas até que você saia do Vale da Morte, você tem que planejar o seu negócio, ter o ajuste de produto-mercado muito bem feito, né? Fazer com que o teu modelo de negócio rode direitinho e comece a vender, 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 vender com lucro ainda. Porque se você não tiver lucro, você não vai ter sobra, né? Então, a hora que você começar a vender e lucrar, aquilo que você conseguiu, aquilo que você investiu e aquilo que você retornou, ele chega no 0 a 0 e você sai desse vale da morte. Mas aí o que acontece? Só para vocês terem uma ideia, né? Olha que interessante. Essa pesquisa aqui foi feita por uma empresa com 1.066 empresas que estavam na fase pré-seed e seed. O que significa pré-seed e seed? Significa que eles estavam na fase muito inicial da empresa. Eu explico aqui, tá? Eu explico cada uma dessas fases aqui. Primeiro vem os recursos pessoais, famílias e amigos, depois investidores anjos, depois seed capital, que é capital semente, depois VC, que é o venture capital, capital de risco, até chegar no private equity, que são investimentos já de consolidação das empresas grandes já que saíram do abismo, já cruzaram o abismo, até chegar no IPO, que é a entrega quando você faz uma empresa virar uma SA. Então, esse é o caminho que todas as empresas, desde uma empresa que iniciou como startup, chega até aquilo que nós chamamos de IPO, que é o oferecimento das suas ações no mercado de ações, o Bovespa, por exemplo, né? Então, ele passa por esses vários estágios. Esses primeiros estágios aqui é o estágio de uma startup, de uma empresa que está começando, né? Ele precisa de ter investidores anjos ou então o capital semente, o seed capital.
né? Eu explico aqui direitinho nessa videoaula aqui, tá? Conhecendo as rodadas de investimento. Então, olha que interessante. Esse estudo pegou 1.066 startups na fase pré-seed e seed, logo no início, e quando ele chegou na segunda rodada de investimento, que é a série A, que eu explico também no vídeo, vocês podem perceber que de 1.066 caiu para 281 empresas, ou seja, apenas 26% dessas empresas aqui sobreviveram nessa fase pré-seed para a série A, que é o venture capital, já, que é o capitalista de risco, né? Então, o que acontece? Nesse mundo dos investimentos, as pessoas querem falar, pô, eu quero investir, quero ser investido, mas ninguém vai investir numa empresa que não teria probabilidade de sucesso, né? E esses investidores são profissionais, pessoal, são profissionais. Eu já tive uma empresa, eu ainda tenho uma empresa investida, eu já fui até a série B aqui, né? A gente tem uma empresa chamada Tebit, eu não sei se vocês devem conhecer, né? Mas é uma empresa em que eu sou sócio, graças a Deus, a gente conseguiu ter essa empresa e a gente faz esses vários produtos aqui de análise de sementes, produtos para o agronegócio, né? Tecnologias para o agronegócio a gente faz. A gente já chegou a ser 2 vezes investidos na série, a gente chegou até a série B, mas esse pessoal que investe, eles são extremamente profissionais. Eles investem querendo ganhar dinheiro, né? Então, eles não investem em coisas que não têm futuro, né? E quando a gente, por exemplo, deixa eu entrar aqui no Instagram e pesquisar Tebit aqui, por exemplo. A nossa empresa já está sendo aí considerada várias vezes o top 100 das startups, top 10, na verdade, né? Food techs que eles falam. Várias vezes a gente já ganhou esses prêmios, né? Mas vou te falar, não é fácil fazer uma decolagem de uma empresa. Nós ainda podemos dizer que nós ainda estamos tentando cruzar o abismo, mesmo sendo investido 2 vezes por grandes fundos de investimentos, né? Só para vocês verem como é complicado e como é difícil a gente sair dessa fase de startup, né? De fazer aquelas 2 fases acontecerem, né? Então, depois vocês podem ver aqui no Instagram, e a partir desse Instagram aqui vocês vão ver quanto que a gente já tem desenvolvido já, né? Então, ano passado entrou, esse ano entrou de novo, a gente está entrando todos os anos nessas 100 startups para mais promissores, né? A gente já apresentou os produtos em várias feiras, esses produtos já estão sendo exportados para o Brasil e para o mundo também, né? Mas, mesmo assim, eu posso dizer que a gente ainda está, vamos assim dizer, cruzando o abismo. Nós ainda não conseguimos cruzar totalmente o abismo. Essa aqui foi, por exemplo, um prêmio que o Igor, né, o CEO da nossa empresa, o meu sócio, ganhou uma viagem lá para
Agritech Garage, lá em VivoCast. Eu não sei onde foi, acho que foi lá nos Estados Unidos, eu acho. Enfim, ele ganhou esse prêmio, nós ganhamos esse prêmio aqui, né? Para conseguir fazer as 15 startups agrícolas com propósito de negócio para garantir produção sustentável de alimentos, tal. Fomos vencedores do desafio, participamos do CSE em Las Vegas. Isso. Ele foi lá em Las Vegas no ano de 2020. Mas, com toda essa história que eu estou contando para vocês, a gente ainda está aqui, ó, nos 36, nos 1.066 que passaram por investimento de investimento inicial, né? Capital e semente, série A e série B, através dos Venture Capital, nós somos aqui os 9,6, os 10% das empresas restantes dos iniciais 1.066 que foram investidos, tá vendo? Então, só para vocês verem como é difícil a gente sair dessa fase inicial, receber os investimentos. Por que nós precisamos receber o investimento? Para crescer. Porque sem esses investimentos, nós não podemos crescer a empresa. Então, quanto mais investimento a gente recebe, significa que mais pessoas estão validando o nosso negócio. Foi investido através de capital semente? Beleza, é a primeira validação. Foi investido através de, fazendo assim, os investimentos, investimento anjo? Beleza, é a primeira validação. Investimento capital semente? Beleza, é a segunda validação. Investimento de capital de risco, VC, Venture Capital? Beleza. Terceira validação. Série A? Beleza. E assim, cada vez que as empresas vão sendo investidas, significa que aquele modelo de negócio, a proposta de valor que nós estamos oferecendo, faz sentido para o mercado e o mercado está apostando nisso também e a gente está indo no caminho certo do crescimento da empresa. É assim que funciona. Tá? Então, nesses dois réus aqui, os réus 9 e o réu 10, eu estou explicando o caminho que uma empresa faz para sair dessas primeiras duas fases, cruzar o abismo e entrar nessa segunda fase de crescimento e escala, que é a fase crucial em que uma empresa realmente vai crescer ou vai morrer. Então, é exatamente nesse ponto em que as empresas ficam rodando. Então, quando a gente for pensar qual que é a moral da história aqui, né? Quando a gente for pensar numa empresa, a gente precisa ter essa visão geral e não apenas focar na parte do startup. O que você quer? Dependendo, se a sua estratégia, e existem pessoas que pensam assim, montar startup, vender startup e ganhar dinheiro, viralizar rápido, por exemplo, Pokémon Go, Angry Bird, tudo bem, é uma estratégia. Então, você faz uma estratégia rápida, viraliza, vende, ganha dinheiro e cai fora do mercado. É uma estratégia. Mas se a sua estratégia é ter um pouco mais de perenidade no mercado, ficar mais tempo no mercado, conseguir ganhar espaço no mercado, então é importante a gente pensar um pouco além daquilo que a gente está pensando e pensar nessas 4 fases como um bom empreendedor. E aí, então, nós temos que ver tanto esses desafios que eu acabei de dizer, como também o grande desafio de a gente conseguir ter recursos para investir nas nossas empresas até que ele chega aqui. Ele está falando que apenas 0,8% dos 1.066 que começaram conseguiram chegar na fase do IPO, né, que é a fase do investimento, já em que ele é uma grande empresa, se transforma numa grande empresa SA e lança as suas ações no mercado, e essas ações são compradas no mercado. Então, essa é a jornada de uma startup
que é muito dura, né? E é o que nós estamos aprendendo aqui nessa disciplina de empreendedorismo. Na próxima aula também, no próximo réu, eu vou explicar as principais métricas financeiras que são muito importantes para a gente verificar se nós estamos indo no caminho certo ou não nesse nosso negócio. Tá? E eu vou explicar principalmente essas métricas em cima de aplicativos. Né? São novas métricas que nós temos que ter, que antes, no mundo que estão surgindo agora nesse mundo digital e não no mundo físico, mas sim no mundo digital. Mas eu vou estar explicando melhor aqui no réu 11, a hora que eu lançar, vocês vão poder já ter acesso a ele, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Fez sentido isso que eu estou falando aqui para vocês? Fez sim. Eu quero perguntar como que a empresa capta dinheiro após o IPO. Se é só por debêntures, essas coisas, ou se ela consegue captar dinheiro por oferta secundária também. Boa pergunta. A primeira vez com que a empresa faz o seu IPO, significa que ele está abrindo o seu capital para o mercado. E esse dinheiro que você capta através do IPO, o que significa o IPO? Significa o seguinte, muitas empresas já investiram na minha empresa, a minha empresa tem um modelo de negócio sólido, tem um produto sólido já no mercado, eu já fui investido várias vezes até chegar no IPO e todos os meus investidores que já investiram estão querendo também ter o retorno do investimento. Então, a gente faz o IPO para quê? Para captar um grande volume de recursos que vem das pessoas comuns, como eu e você, comprando as ações no mercado. Né? Então, eu não sei se vocês conhecem aquela empresa Pets. É uma empresa que vende rações, enfim, são vários tipos de produtos para cachorro, animais. Isso, para pets, né? Isso. Eles fizeram o IPO deles faz pouco tempo, né? Então, vende de tudo. Lá em São Paulo, são grandes lojas em que eles vendem de tudo aqui para a área de pet, né? Desde ração, até remédios, enfim, equipamentos, tudo para pets. Eles fizeram o IPO. Por que se faz o IPO? Porque ele não tem mais onde captar recursos e os investidores também querem ter a volta do dinheiro deles. Essas empresas que investem, o negócio dele é investir e depois vender as ações muito mais caro para retornar o dinheiro dele para investir de novo em outra startup. É esse o negócio dele. Então, quando uma empresa faz o IPO, significa que essas empresas que estão investindo também querem ter o retorno. Ele vai vender a parte das ações dele, da empresa, para receber esse dinheiro de volta. Tá? Então, esse IPO é o que nós chamamos de captação primária de recursos. O que significa captação primária? Eu vou no mercado, cada pessoa vai comprar essas ações e esse dinheiro que eu captei primeiramente, né, as ações primárias, eu vou investir na empresa. Eu vou colocar na empresa para crescer a empresa ainda mais. Eu faço a IPO para crescer a empresa, para fazer a empresa ficar ainda maior. Se eu tivesse que ter mais investidores, o meu capital seria muito limitado, mas como eu faço a IPO? Quando eu faço a IPO, eu posso captar uma infinidade de dinheiro do mercado inteiro. Se o mercado inteiro avaliar que a minha empresa está bem, então eu vou captar uma montanha de dinheiro que eu não conseguiria captar
em fundos de investimentos, certo? Mas esse dinheiro captado vai para a empresa, ela vai para melhorar a empresa no nível que está agora para um nível ainda maior. E quando é que eu vou fazer a segunda captação? Eu posso fazer outras ofertas secundárias no mercado financeiro também, no mercado de ações, para captar ainda mais recursos. Eu posso fazer isso. Mas aí também vai depender do quê? Dos meus resultados que eu tive até agora. Porque se eu não tive um bom resultado, a oferta secundária de ações no mercado não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque as pessoas vão falar assim, pô, eu não quero mais investir nessa empresa que não está me dando lucro, né? Não está me dando resultado. Então, você precisa trabalhar sempre muito certo, muito, como é que eu posso dizer, com muito potencial futuro de crescimento para você fazer tanto o IPO como também para fazer as ofertas secundárias no mercado. É diferente de você pegar dinheiro do banco. É claro que no meio desse caminho você já pegou muito dinheiro no banco, você já devolveu muito dinheiro no banco também, você fez novas captações de dinheiro no banco, mas você tem várias fontes de investimento. Você tem fontes de ações que você colocou no mercado, você tem fontes de banco que você fez dívidas, você lançou também as suas debentures, que são as suas ações, que são as suas dívidas que podem ser convertidas em ações. Então, existem vários mecanismos financeiros para você financiar o crescimento da sua empresa. É assim que funciona, tá? Beleza, João? Você não falou nada? Tá tudo certo com você? Ô, professor, tudo certo? Sim, muito bacana. Bacana. Letícia? Tranquilo, professor. Bacana. Fábio? Show de bola, professor. Joia. Então é assim que funciona, tá? Todo o processo aí de lançamento de uma empresa e crescimento posterior da sua empresa no mercado, tá? Então é interessante, a gente tem que ter essa noção do todo primeiro, para a gente dizer, pô, empreendedorismo então é tudo isso. Eu vou te dizer, é tudo isso. Não é apenas abrir uma portinha de venda aqui, vender um negocinho e dizer, não, eu sou empreendedor. Existe sim esse empreendedor, mas eu acho que você tem muitas chances de você entrar no buraco aí, não cruzar o abismo e entrar no vale da morte financeira e não ter sucesso no seu empreendimento. É importante a gente ter toda essa noção para a gente pensar lá na frente também. Inclusive, quando a gente conversou com o Anderson aqui do ViraVeg, ele já está falando, talvez eu vou fazer o IPO, ainda não sei, a gente ainda está querendo captar recursos através de investidores maiores, a gente não sei se a gente vai ser incorporado por uma Sadia, eu não sei se, por exemplo, a Verde Campo foi comprada pela Coca-Cola, né? A Coca-Cola deve ter pagado alguns milhões, algumas dezenas de milhões de reais por aquela empresa, né? Então, veja bem, você, como empreendedor, se você se contentar já em ter algumas dezenas de milhões de reais na sua conta, né? Se você tiver aí, sei lá, 50 milhões de reais na sua conta, você vende a sua empresa e vive com esses 50 milhões o resto da sua vida. Agora, se você quiser manter a sua empresa por um pouco mais de tempo, para ver se ela cresce mais ou menos, né, é risco, né? Então, você vai ter que tomar essas decisões. O Anderson está falando, a gente já está num estágio mais avançado, a gente já está pensando já em fazer um IPO, etc. Porque o IPO você não vai ter 50 milhões de reais, né? Você vai ter 100 milhões de reais, 200 milhões de reais, né? Mas também o risco também vai aumentando, mas é um potencial de crescimento assim muito bacana. Então são essas coisas que nós vamos começar a ter que levar em conta
para a tomada de decisão. Tomara que a Tebit seja vendida aí por algumas dezenas de milhões de reais, aí eu fico sossegado. Mas é isso aí, galera. Esse é o mundo do empreendedorismo. É sensacional, é fascinante demais, mas a gente tem que botar muita força, mas tem que trabalhar com muita estratégia para poder chegar até esse ponto. Beleza? Cláudia, você quer falar alguma coisa? Certinho, ô, Joel. Eu queria saber uma coisa com você, já que abriu para perguntas. Esse trabalho do 9 e do 10 é individual ou vai ser em grupo? Deixa eu ver aqui. Esse 9 e 10 vai ser em grupo ou vai ser individual? Esses réus agora. Vai ser... Em 9 e 10, porque tem um aí que você pergunta, eu acho que é o 9, que você pensa assim, converse com os colegas sobre projetos, não sei o quê. Acho que é o 9, se eu não me engano. Respondo de forma individual. O 9 é individual, tá? Sim, mas tem um finalzinho aí, acho que está escrito assim, discute com os colegas, alguma coisa nesse sentido. Não sei se é o 9 ou o 10. Eu estava já acompanhando aí. Tá. Desconto com os colegas. Não, isso Isso. aqui é individual também. Então, eu vou abrir o fórum e vocês vão ficar discutindo lá por que apenas 0,8% da startup consegue seguir com as rodadas de investimento, até a plena expansão das empresas. Ok, então. O 7 e o 8 é em grupo, o 9 e 10 individual, e vai ter o 11, por favor, né? Não, o 11 vai ser o trabalho de vocês. Então, eu vou estar agora dando total força agora no trabalho de vocês para vocês entregarem o trabalho final. Em grupo. Esse seria o 11? Seria um trabalho, outro trabalho? O 11 eu vou explicar sobre indicadores financeiros de sucesso de uma empresa. E esse vai ser em grupo, né? Isso, vai ser em grupo. É porque eu faço grupo. Eu não sei se eles falaram para você, a Camila, o Gabriel e o João Lucas, eles são da veterinária. Certo. Mas meu marido é veterinário também aqui da UFLA. Então a gente está afinado aí na conversa, entendeu? Beleza. Não, vai ser em grupo. Apesar de eu não estar como ser veterinária, mas a gente está afinado nas conversas, porque meu marido é veterinário aqui da UFLA, e eu tento chegar junto com eles, que eles são 3, e eles, se Deus quiser, eles vão ser grandes empreendedores na ramo de suínos, né, Gabriel? Bacana. Né, João Lucas? E a Camila, né? Eles já estão formam ano que vem, se Deus quiser, eles. E se Deus quiser, eles vão ser grandes empreendedores no ramo de suíno, né? Opa! Ô, professor. Oi. Eu não posso perder a oportunidade também de te perguntar. Eu tenho a opção de vender a minha empresa. Se eu vender a minha empresa, eu vou pegar aquele dinheiro para mim. E se eu lançar ela no IPO, eu vou abrir mão das minhas ações e eu vou pegar aquele dinheiro e eu vou pôr na empresa. Então, aquele dinheiro, eu não tô colocando ele na minha conta, vamos dizer assim. Então, por que pesa mais eu abrir um IPO do que eu vender uma empresa, sendo que eu estou abrindo mão das minhas ações para dar o dinheiro para a empresa? Boa pergunta, mas é porque é o seguinte, quando você faz o IPO, você não está colocando dinheiro na sua conta, mas você está colocando dinheiro na empresa. Mas veja bem, se hoje você está faturando 50 milhões por ano, depois que você fizer o IPO, você vai começar a faturar 100 milhões de reais por ano, certo? E as suas ações, com certeza, vai dobrar de preço pelo fato de você estar faturando mais. Né? Então, você captou 50 milhões de reais no mercado, você está com 50 milhões de receita no ano, vamos assim dizer. Você captou, sei lá, 200 milhões de reais no mercado e botou na sua empresa. A sua empresa vai dobrar de venda no próximo ano, nos próximos anos. O que vai acontecer? Você vendeu, sei lá, 10% das suas ações.
no mercado. Você ainda está com 90% das suas ações. O que vai acontecer com esses 90% das ações? Vai dobrar de preço. Quando você for vender de novo as suas ações, você vai estar rindo de orelha a orelha, porque as suas ações dobraram de preço e o teu capital dobrou, o teu patrimônio dobrou de valor desde quando você fez a IPO ou não. Ou seja, você pode não estar ganhando agora, imediatamente no teu bolso, mas você, a longo prazo, você vai ganhar muitas vezes mais do que você ter botado esse dinheiro no bolso. Essa é a razão. Então eu tenho que manter sempre uma quantidade de ações segura para me dar o retorno maior do que se eu vendesse. Na verdade é o seguinte, você vai ver no Real 10, que eu vou estar explicando, as tuas ações vão sendo diluídas. Você primeiro tem 100% de nada, certo? Quando você coloca um sócio, você tem 50% e o teu sócio 50% de alguma coisa. Quando você vai aumentando, as suas ações a sua parcela da ação vai diminuindo. Você chega a ter, no final da história, vamos supor que no final da história, você tem aí 20% dos 100% das ações que você tinha antes, depois das várias rodadas de investimentos e depois do IPO, você tem 20% das ações. Pensa no Mark Zuckerberg, só para você ter uma ideia, cara. Ele era 100% do dono da Facebook, não é verdade? Hoje ele deve ter aí uns 20, 17%, sei lá quantos por cento do Facebook ele deve ter. Mas quanto você acha que ele é mais rico? Quando ele tinha 100% de tudo ou agora quando ele tem 20% do Facebook de hoje? Qual que ele é mais rico? Agora. Com certeza, porque os preços das ações dispararam, né? Praticamente o patrimônio dele deve ter multiplicado aí por milhares e milhares de vezes do que ele estava quando ele começou. É assim que funciona. A sua parcela da empresa vai sendo diluída, mas o preço da ação vai subindo, então, absolutamente falando, o seu dinheiro, o seu capital inicial que você colocou, vai ter o retorno dela infinitas vezes mais aquilo que você investiu na sua empresa. E tem um Prolabore também no meio disso tudo, né? Exatamente. Enquanto você estiver na empresa, você tem o Prolabore. Então, você vai ganhar dos dois lados. Você vai ganhar como investidor e dono da empresa e também como funcionário da sua empresa através do Prolabore. Obrigado. Bom demais o esclarecimento, senhor. Cara, acho que você está pensando em algo grande, cara. Me bota no meio dessa história aí também, viu? Eu também quero ser sócia também, tá? Quando eu aposentar, hein? Ele está falando de Prolabore. Eu lembrei bem da CPI, que aquele senhor bem humilde, era de uma empresa, eu acho que prestava, era transportadora do log, e eu não sei, lembro se é livro do log, eu não sei o nome da empresa, não lembro. Mas aquele senhor, não sei se vocês viram aí, ele bem humilde, ele falou, não, mas é minha empresa familiar. Gente, é empresa milionária. Ai, não, eu tiro um dinheirinho de Prolabore. Eu lembrei bem de Glauber falando humildemente aí. Maravilha, então, pessoal. Agradeço aí, fico à disposição. Obrigado pela atenção. E estamos chegando na reta final, tá bom? Agradeço aí. Obrigado, viu, pessoal? Valeu, professor. Até mais. Obrigada a todo mundo aí. Obrigado, Joel. Obrigado, Obrigado, professor. Obrigado para vocês também. Até mais.